Pessoal, bom dia. A gente vai dar sequência hoje aos nossos estudos sobre a dinâmica populacional brasileira, né? Nossa aula 2. Essa semana a gente tem contraturno, tanto na eletrônica quanto na informática. E a aula de regionalização eu vou colocar no próximo vídeo junto com o material, né? Com o conteúdo de domínios morfoclimáticos, tá? Então, eu faço um vídeo só com esses dois conteúdos e vocês vão ter duas aulas essa semana. Dar uma aliviada no timing de vocês. O conteúdo de regionalização ele é mais curtinho, então é bem tranquilo, tá? Então, para continuar nossos estudos da semana passada, né, dos conceitos principais que a gente viu, migração, as teorias, a gente vai falar um pouco da origem dos povos que vieram a compor o território brasileiro ou fazer parte da nossa nacionalidade. Tínhamos já aqui, antes da invasão europeia, no século XV, vários povos indígenas, né, que eram predominantes no território brasileiro. Esse mapa aqui é o mapa que vai mostrar isso, tá? Essa parte colorida que a gente tem é o território que esses povos ocupavam até a invasão portuguesa, né? Distribuição indígena no século XVI, né? E com o passar do tempo, esses povos foram sendo dizimados, né, massacrados, um verdadeiro holocausto dos povos indígenas no Brasil e nos outros países da América Latina também. E o território deles foi diminuindo, 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 né? E hoje em dia restam algumas poucas reservas, né? Que, além de contribuir com a manutenção da cultura desses povos, também contribuir com a preservação, sobretudo, do meio ambiente nas áreas florestadas do Brasil. Esse aqui é um mapa que vai mostrar isso, né? Já tínhamos uma população no Brasil, né? Então ninguém descobriu nada, né? Esse território foi invadido, né? Invadido e dominado por povos estrangeiros, né? Os povos europeus. E hoje em dia esses povos indígenas fazem parte dessa mistura, né? Que a gente veio a ter na população brasileira. Mistura forçada, né? Tem casos e mais casos de mulheres indígenas, por exemplo, que foram raptadas, né, levadas à força de suas tribos para casar com homens nas cidades, nos vilarejos que temos espalhados pelo Brasil. Eu mesmo tinha um colega na faculdade, o Fernando, que a avó dele tem essa história, né? A avó dele ela foi retirada da tribo dela, lá no Mato Grosso do Sul, né, na região entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, pelo pai, né, pelo avô dele, a força, ele era um homem da cidade, foi na tribo e sequestrou ela. Sequestrou, levou para a cidade, obrigou ela a casar com ele, a ter filhos. Essas histórias, temos vários exemplos disso, né? Milhares de exemplos, na verdade, desse tipo de situação no Brasil. Então, forçadamente, né? Você vê também que o Brasil é um país misturado, tudo lindo, tudo bonito, como se tivesse sido algo natural, algo democrático, né? Algo que surgiu a partir da vontade das pessoas, não, né? A gente tem vários casos com as mulheres indígenas, com as mulheres pretas que foram forçadamente também retiradas do continente africano para virem trabalhar aqui e as outras que nasceram já em território nacional. Então, esses casos de estupro, né, são recorrentes já na história também do nosso país, de formação territorial do Brasil. Então, essa é parte importante para a gente ter em mente e não ficar reproduzindo esse discurso de que, olha, o Brasil é um país misturado, lindo, maravilhoso. Não. De sofrimento por detrás desse dado, dessa informação, tá? Aqui são as principais e as que restam hoje, né, os territórios que elas ocupam. Depois eu vou deixar o slide disponível para vocês terem uma ideia do que restou de tribos indígenas e do tamanho do território de cada uma delas. A predominante aqui era os tupi-guaranis, né? Eles estavam bem espacializados no Brasil, e várias outras tribos, né, que não tinham tanto território, né, mas eram tão importantes quanto. O mapa 2, deixa eu passar. Hoje vai ser uma aula basicamente de mapas, né? Mostra mapas e gráficos. Qual foi o fluxo, né, da população escrava que foi forçadamente retirada da África para serem entregues, né, ao trabalho forçado tanto na América Latina, América Central, quanto na América do Norte. É só fazer um parênteses, né? Esse processo de escravizar, você escravizar outro ser humano, isso já ocorreu, né, diversas vezes na história da humanidade. Normalmente, o que acontecia? Você tinha povos em conflito, né, e normalmente o povo vencedor escravizava a população derrotada. Então, na história da humanidade, a gente vai ter vários exemplos disso, né?
para quem é religioso, quiser buscar isso nas Bíblias, né, no Antigo e no Novo Testamento, a gente tem vários relatos desse processo. Então, isso sempre, né, ocorreu na história da humanidade, mas nunca com a intensidade e com a perversidade que ocorreu, né, esse processo da escravização, né, da escravidão dos pretos africanos a partir do século XV e século XVI, que forçadamente foram obrigados a sair do seu território, né, foram retirados à força do seu território para serem escravizados aqui na América Latina, na América Central e na América do Norte. Tá? Então, já tivemos escravidão ao longo da história da humanidade, mas nunca uma tão cruel. Tão cruel por quê? Porque não eram povos derrotados. Né? A gente teve uma população que foi escravizada por conta da cor da sua pele. Não que nenhum tipo, né? Acho que nenhum tipo de escravidão é bom. Nem a que acontecia lá atrás antigamente, nem essa. Mas essa tem esse fator, né? Esse fator de crueldade. Você não derrotou um povo que era o seu inimigo para escravizá-lo, não. Você escravizou as pessoas devido única e exclusivamente pela cor da pele delas, que era o diferencial em relação à população europeia. Todo esse processo contou com um apoio muito grande das elites dominantes na época e das instituições dominantes na época. Então, tanto o capital emergente, né, o capitalismo mercantil, quanto a igreja, que era uma instituição importante, eles apoiaram o processo de escravidão. A igreja, inclusive, legitimou, né, ela tornou legal esse processo. Então, era um processo legitimado pela Igreja Católica, que era uma das instituições mais importantes da época, pelas elites, né, dos países, as elites econômicas, né, pelos reis e rainhas que tínhamos no período, e pelos capitalistas que estavam, né, emergindo no mundo como também uma instituição, né, assim a gente pode tentar classificar importante. Era um processo que era legalizado. Né? Hoje em dia a gente pode, né, a gente sempre fala, olha, fora da lei, está dentro da lei, né? A lei é uma criação e muitas vezes ela é muito questionável, como nesse caso. É um processo que ocorreu durante mais de 300 anos de maneira legalizada. A Igreja Católica, né, a defesa dela era de que os pretos não tinham alma, e por isso eles poderiam ser comparados a animais, né, e consequentemente comercializados. Então, talvez seja a primeira vez, não é a primeira vez na história da humanidade que a gente tem essa intensidade, né? Foram milhões de pretos retirados da África, escravizados, milhões. Né? Daqui a pouco eu falo o dado aqui para você que está escrito no slide. E um processo muito cruel, né? Muito assim, nenhuma escravidão, né? Como eu disse, ela é legal, né? Ela é bacana, mas essa ela teve esse grau de perversidade, porque você escraviza as pessoas pela cor da pele, né? Você tem todo um sistema, um arcabouço legal que foi criado para legitimar esse processo, né? Boa parte desses pretos que eram retirados ou morriam no caminho ou morriam durante sua vida, né? Sua curta vida. Era um processo de trabalho muito exaustivo, vivendo de migalhas, de restos. Então, a gente talvez não tenha paralelo, né, na história da humanidade de uma escravidão, um processo de escravidão que tenha sido tão cruel quanto esse. E esse mapa aqui vai mostrar mais ou menos essa distribuição, né? No total, só para esse comércio, né, atlântico de pretos escravizados, a gente teve mais de 16 milhões que foram retirados forçadamente da África e distribuídos na América Latina, né, sobretudo no Brasil, na América Central e na América do Norte, no sul dos Estados Unidos, principalmente, e também para a Inglaterra, né, que faz parte desse circuito atlântico aqui. Então, esse também é um outro fator de crueldade, né? Você transforma um ser humano em uma mercadoria, que eram livremente comercializados, eram fonte de renda para vários mercadores de escravos, vários senhores de escravos que comercializavam, né, essas pessoas. Então, é mais um desses ingredientes de crueldade que a gente teve durante todo esse processo. E a escravidão, ela foi fundamental, né? Isso aí a gente pode tentar afirmar sem nenhum tipo de dúvida, para a ascensão, né, para a evolução do capitalismo enquanto sistema. Porque a partir da escravidão, do emprego e do trabalho forçado, que não tinha custo quase que nenhum para quem o empregava, é que o capitalismo conseguiu intensificar o seu processo de acumulação de riquezas, uma acumulação primitiva, que estava baseada no acúmulo dos minerais, né, que eram retirados aqui, sobretudo
países da América Latina, e no espólio total, né, quase que total, 100% da renda do trabalho dessas pessoas que foram escravizadas. Então, todo esse processo contribuiu muito, né, para o avanço, né, para a sobrevivência e para a evolução do capitalismo enquanto sistemas. Então, se a gente hoje tem um mundo que se acha, que se considera desenvolvido, né, isso muito está relacionado tanto à destruição da nossa natureza, à expropriação dos nossos recursos naturais, quanto à expropriação da vida e do trabalho desses pretos e pretas que foram escravizados forçadamente, né, a partir do século XV e XVI. Então, para vocês terem uma noção mais ou menos do quão cruel, quão intenso, quão louco foi esse processo todo. Então, só nesse circuito, né, mercantil, entre aspas, aqui do Atlântico, a gente teve 16 milhões e mais 6 milhões de pretos e pretas que foram escravizados e comercializados com outras partes do mundo, né? Outros países aqui da região, países europeus, né, e demais países do mundo também. Então, esse mapa aqui, depois eu vou deixar lá para vocês darem uma olhada com mais detalhe, vai mostrar todo esse fluxo, né, como se dava esse comércio de escravos. Basicamente, funcionava assim, a Inglaterra, ela, na época, ela era uma das principais potências do mundo, ela produzia muita coisa, sobretudo produtos manufaturados, depois a gente vai passar pelo processo de revolução industrial, né, primeira, segunda. Ela pegava essa mercadoria que ela produzia, ela trocava por escravos aqui na costa africana, né, na costa ocidental da África. Esses escravos eram distribuídos, né, na América Latina, América Central e do Norte. Então, a Inglaterra pegava esses escravos, distribuía, em troca ela pegava matérias-primas que eram necessárias para sua produção lá no território inglês da Grã-Bretanha. Pausa. 3, 2, 1. Então, basicamente, esse comércio funcionava da seguinte maneira. A Inglaterra era, na época, uma das grandes potências do mundo, grande produtora de mercadorias manufaturadas. Depois a gente vai ter a primeira, a segunda revolução industrial, né, nesse período. Ela pegava essa mercadoria, vinha até a costa, né, ocidental africana, trocava essa mercadoria por escravos e distribuía na América Latina, Central e na América do Norte. Em troca, ela recebia matéria-prima. Aí essa matéria-prima era levada de volta para a Inglaterra para intensificar, né, acelerar o seu processo produtivo. Então, ela se mantém, né, enquanto potência hegemônica devido a todo esse circuito, né, que eu acabei de tentar desenhar para vocês. Então, boa parte do desenvolvimento dos países hoje que se colocam no primeiro mundo, se deve a todo o sangue que foi retirado do lombo de pretos e pretas escravizados e da destruição da nossa natureza, tá? Esse outro mapa aqui, ele vai mostrar, ele é mais detalhado, as principais regiões, né, que forneceram essa mão de obra escravizadas para a América Latina, Central e do Norte. Do Brasil, especificamente, o grande fluxo ele era da Angola, né, de Angola, e de Moçambique, até mais ou menos o século XVIII. Né? A partir do século XVIII, outros escravos, né, os pretos e pretas, foram retirados também da Nigéria e direcionados para da Nigéria e da parte da África Central, e direcionados para o Nordeste brasileiro, Bahia, Ceará, Paraíba, né? Então era um mercado que movimentava muito dinheiro, né, e contribuiu muito também para todo esse desenvolvimento dos países hoje, né, que se dizem do primeiro mundo, e para uma concentração de renda absurda na mão de poucas pessoas a um custo humanitário muito grande. Tá? Dando sequência, a gente tem aqui um gráfico que vai mostrar para vocês, né, a evolução da entrada de imigrantes no Brasil. Então, se vocês repararem aqui, ó, vou dar um zoom, a gente tem um pico muito grande de entrada de imigrantes no Brasil após o processo, né, ou durante o processo de abolição da escravidão. Porque, né, voltando alguns assuntos que a gente já trabalhou, além do governo brasileiro, do Estado brasileiro, ele não ter dado nenhuma indenização aos descendentes desses pretos e pretas que foram escravizados no Brasil, né, além do Estado brasileiro ter imposto uma terra em 1850 que determinava que o acesso a esse bem
importante para a produção, né, de alimentos, né, produção de comidas, para geração de renda, ele fosse dado a partir do dinheiro com a lei de terras, né? Então ele faz uma lei que impede também a população que não tem dinheiro de ter acesso à terra. Então, além de tudo isso, o governo brasileiro promoveu, né, o Estado brasileiro promoveu no período uma política de embranquecimento da população, né? Então a elite brasileira ela se via como parte da elite europeia, né, como parte do povo, né, das nações europeias, das nações desenvolvidas no mundo, né? E ela queria no Brasil, né, ela enxergando esse processo de abolição da escravidão, né, ela queria embranquecer a população. Então, o medo dela é que a população brasileira com, né, pretos e pretas libertos da escravidão, ela fosse escurecida. Então, o Estado brasileiro ele promove, né, a partir de incentivos diversos, a entrada de imigrantes, sobretudo europeus, né, no território brasileiro. Então, a gente tem uma política de Estado que facilitou a entrada desses povos, né, dessas populações europeias do continente europeu que vieram para cá no final do século XIX e início do século XX. Então, se tinha propaganda na Europa, né, nessa época, para dizer, olha, vem para o Brasil, lá o acesso à terra ele é facilitado, lá a terra é barata, lá o Estado vai te ajudar a se consolidar no território. Então, você tinha uma política pública do Estado brasileiro visando o embranquecimento da população, com medo de que ela escurecesse devido à abolição da escravidão. Então, esse pico que a gente tem aqui é devido a essa política do Estado brasileiro. Então, vocês veem que a entrada de imigrantes nesse período de abolição da escravidão, ela dispara no Brasil, né? No final do século XIX e início do século XX. A gente tem outros picos, né? Primeira Guerra Mundial, a gente também tem um grande fluxo, né, de imigração direcionada para o território nacional. A crise econômica de 1929 também, né? E aqui a gente já estava caminhando para a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial diminui muito, porque a Segunda Guerra Mundial ela se dá nos países que forneciam, né, esses imigrantes para o território brasileiro, né? Eles estavam em guerra, então onde estava, sobretudo, o mundo, né, o continente europeu e parte da Ásia estavam muito envolvidos nesse conflito mundial. Então você tem uma queda, aí durante o período de industrialização, era Vargas, você tem um crescimento de novo, né? E o gráfico ele vai caindo, vai decaindo, sobretudo após o regime militar. Mas o detalhe grande aqui é esse primeiro momento, né, dessa política que o Estado brasileiro resolve adotar, mais uma, né, a tentativa de criminalizar, na tentativa de tentar apagar o histórico do Brasil, né, o histórico que veio de 300 anos antes do processo de escravidão. Então, você não deu indenização, você fez uma lei que dificultou o acesso à terra e você promoveu uma política de embranquecimento. O Estado brasileiro poderia ter feito uma política para facilitar o acesso à terra, né? Essa população que foi escravizada e teve seus antepassados escravizados durante tanto tempo. O Estado brasileiro não fez isso. E aqui no gráfico, nesse outro gráfico, né, a gente tem o percentual da população, né, que veio de imigrantes para o Brasil, né, durante o período de 1808 a 1995. Portugueses, né, o Brasil, até explicava, né, o Brasil era colônia de Portugal, mas a gente tem uma porcentagem muito grande de italianos, espanhóis, japoneses, alemães e outros que são vários, né? A gente tem várias nacionalidades, né, vários povos que migraram para o Brasil durante todo esse período. A gente está, né, os indígenas que tiveram seu território invadido, século XV e XVI, pretos e pretas que foram retirados forçadamente da África, e esses europeus que chegam, né, sobretudo incentivados pelo Estado brasileiro no final do século XIX e início do século XX. Seguindo, a gente tem os principais fluxos, né, de população que se deu dentro do território brasileiro, aí não é de outros países para cá, é um fluxo interno, um processo de imigração interna, tá? O Nordeste, se vocês repararem, ele sempre foi um distribuidor de população, né? As migrações no Brasil, elas se deram sobretudo a partir do Nordeste brasileiro. Esse mapa é de 1950 70, né? O primeiro, 70 90 e na década de 90. Mas se a gente pegar no início do século 20, durante o ciclo da borracha, também o Nordeste foi o grande fornecedor de pessoas, né, de população né, para as demais regiões do Brasil, para o desenvolvimento das demais regiões do Brasil. Né? E até hoje em dia, se a gente
parar para analisar, o Nordeste ainda continua sendo muito importante nesse processo de migração, né? Apesar de que nas últimas décadas a economia, o desenvolvimento do Nordeste ele foi muito forte, se comparado a outras regiões brasileiras até maior, e isso faz com que esse fluxo ele seja reduzido, né? E por que, que o Nordeste ele é o grande fornecedor, né, o grande elemento desse processo de migração interna no Brasil? Sobretudo devido à questão da seca, né, a questão climática. Hoje em dia a gente fala muito em refugiados do clima, né, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês no finalzinho da aula. O Nordeste já tem esse processo há muito tempo. Refugiados do clima, os refugiados da seca, que recorrentemente atinge o território nordestino, a região da Caatinga, expulsando boa parte dessa população para as grandes cidades nordestinas e, na sequência, para as grandes cidades do restante do país. Então, o Nordeste ele sempre como um elemento importante nesse fluxo migratório interno do Brasil. E um outro fator é a miséria, uma região que sempre foi explorada, né? É a primeira parte do território brasileiro, depois de invadido, é explorado pelos portugueses. Então, a primeira parte do território brasileiro que experimentou concentração de terra, com concentração de renda, então, sempre foi marcado por uma miséria constante, né? O território nordestino, apesar de que nas últimas décadas, sobretudo as duas últimas décadas, ele avançou muito em vários indicadores sociais e econômicos, né? E isso faz com que esse fluxo ele se reduza um pouco, tá? Esse outro mapa vai mostrar os principais fluxos do Brasil para o exterior, para onde os brasileiros vão quando saem do território nacional. Então, a espessura da seta indica o maior fluxo de pessoas, né? Então, Estados Unidos, né? Estados Unidos, Canadá, Europa, aí você tem Portugal, né? Portugal bem equilibrado em relação aos Estados Unidos e várias outras partes do mundo, mas basicamente Estados Unidos, Canadá e Europa, né? Um fluxo bem pouco aqui para a Austrália, bastante para o Japão, né? Devido sobretudo à população japonesa que veio para o Brasil lá no final do século XIX e XX. Os descendentes dessa população eles acabam voltando para o Japão na busca de melhores condições de vida, de lá trabalhar um período e depois voltar. A mesma coisa com os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não teve esse processo parecido com o Japão, né? A gente não teve uma colonização americana para cá, um fluxo, né, migratório de norte-americanos para cá, mas os brasileiros vão na tentativa de se estabelecer lá de maneira legal ou ilegal, arrecadar o máximo de dinheiro possível para depois retornar para o território nosso, né, e poder ter uma condição de vida boa, uma condição de vida bacana. Tá? Pessoal, dando sequência, esse próximo mapa, ele vai trazer um dado interessante, né? Ele vai mostrar a origem das pessoas que estão pedindo asilo no Brasil. O Brasil é signatário de vários acordos internacionais que permitem que, se uma pessoa estiver sendo perseguida em outros países que fazem parte desses acordos, elas podem vir para o Brasil solicitar asilo. Então, imagina, elas desembarcam no Brasil, elas não têm condições de ficar aqui, a documentação está errada, mas ela alega que ela está sendo perseguida no país de origem dela por causa de alguma guerra, uma perseguição política, e o Brasil, obrigatoriamente, ele tem que dar asilo para essas pessoas. Ele tem que fornecer condições para que essas pessoas possam se alocar dentro do território brasileiro. Aqui vai mostrar a origem dessas pessoas, nos principais países onde a gente está tendo esse problema que leva essas pessoas a buscarem asilo político em território brasileiro. Tá? Então, Venezuela aqui em destaque, Cuba, Haiti, alguns países da África. Tem um programa na TV a cabo que mostra, né, programa sobre aeroportos que mostra de vez em quando alguns casos parecidos com esse. Então, esse mapa é interessante para a gente entender essa relação diplomática que o Brasil tem e de onde essas pessoas estão vindo. Os principais países onde a gente está com algum tipo de problema, tá? Que leva essas pessoas a saírem de lá. Tá? Aqui a gente tem um dado sobre o número de imigrantes no mundo, né, que foram deslocados por conta de algum conflito. Esse número de milhões de pessoas ele vem crescendo, né, ano após ano, né? De vez em quando ele dá uma estabilizada, a gente saiu de 37 milhões de pessoas deslocadas forçadamente por conta de algum conflito para um número em 2014 de 59, quase 60 milhões de pessoas deslocadas por conta de algum tipo de conflito, né? E esses aqui são os países que, né, no mundo, onde esses conflitos são mais intensos e que forçam, né, a boa parte de suas populações a se deslocar, a se tornarem migrantes forçadamente. Né?
Então, é um dado bem preocupante, né, disso que está acontecendo no mundo. O gráfico ele é de 2014 e esse mapinha aqui de 2015. São mapas e gráficos da ONU, ela tem uma instituição que lida diretamente com a questão dos refugiados, com a questão da imigração. Então, os conflitos, eles são, né, um dos grandes motivadores do deslocamento de pessoas ao redor do mundo. A gente vai estudar os conflitos geopolíticos do mundo contemporâneo, né, um pouco mais para frente, no final do ano, talvez, se der tempo, se der tudo certo. E a gente vai ver que sempre que a gente tem um conflito, a gente tem, né, na sequência desse conflito, durante esse conflito, um grande movimento, né, de pessoas que fogem, né, querem preservar a sua vida, a vida de suas famílias e acabam fugindo dos seus territórios de origem. Eu vou mostrar um bem que para mim é bem marcante e é bem interessante da gente entender e estudar, que é entre Israel e Palestina. Hoje, até hoje, na verdade, a gente tem vários campos de refugiados, né, que foram criados pelas Nações Unidas, com apoio de outros países, de refugiados palestinos que foram expulsos dos seus territórios por israelenses, né, israelenses de origem judaica, né, de religião judaica. Então, um conflito religioso por território que acabou culminando com um deslocamento muito grande de pessoas. Então, no futuro, a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão, tá? Quando falar desses conflitos geopolíticos do mundo contemporâneo, né? Aí, dando sequência, o último mapinha. Esse daqui está um pouco desfocado, né? Foi o de melhor qualidade que eu consegui encontrar. Ele vai mostrar um pouco dos refugiados do clima. Eu falei para vocês anteriormente que o Nordeste ele já experimenta essa questão há muito tempo, mas com as mudanças climáticas, né, essa questão do aquecimento global, né, essa intensificação dos eventos extremos, a gente viu semana passada, né, uma grande frente fria, né, a movimentação de uma massa de ar, uma massa polar que intensificou a questão do frio, né, no território brasileiro. Então, lugares que, imagina, né, 30 anos atrás você falava que o Brasil vai nevar, o pessoal ia rir da sua cara. O Brasil vai ter ciclone, o pessoal ia rir da sua cara. O Brasil, nos últimos anos, por exemplo, vem experimentando esses eventos. Eram eventos raríssimos de acontecer, sobretudo em áreas tropicais, com as condições que a gente tem de formação territorial, mais formação geológica, mais antiga, mas hoje em dia esse tipo de evento ele tem sido cada vez mais comum. Né? E esses eventos, né, são, de acordo com uma diversidade muito grande de cientistas, uma diversidade, uma quantidade muito grande de cientistas, são derivados desse processo de aquecimento do planeta, né, que dá origem a todas essas mudanças e eventos que a gente está assistindo. Teve um furacão essa semana nos Estados Unidos, na semana passada, que também causou um grande estrago, né, com ventos de mais de 240 km por hora, então a intensificação desses eventos extremos, a intensificação das mudanças climáticas, ela vai fazer com que mais pessoas acabem se deslocando. Ora porque seu modo de vida ele não é mais possível, né? A gente tem várias populações que estão sofrendo com elevação do nível dos oceanos, por mais que seja pouca, isso já impacta na fauna que é parte do sustento econômico de várias famílias, então elas estão sendo impactadas por todo esse processo. Aqui no Brasil, né, no litoral norte de São Paulo, a gente tem populações caiçaras que estão sendo afetadas pelas mudanças do clima, aquecimento do oceano. Então, tudo isso impacta também e acaba gerando um número muito grande de refugiados. As estimativas até 2050, para vocês terem uma ideia, é de cerca de 150 milhões de pessoas, né, as mais otimistas, e até 1 bilhão de pessoas que vão se deslocar devido às alterações no clima do planeta, né, devido a todo esse processo que a gente está vivendo atualmente. Então, espero que tenha 3, 2, 1. Então, eu espero, gente, que tenha ficado clara essa parte para vocês. Essa semana vocês só ficam com essa aula e na semana que vem eu coloco o conteúdo de regionalização junto com a primeira aula de domínio morfoclimático, tá? Assim vocês não precisam ter conteúdo dobrado essa semana. A aula dessa semana fica junto com a aula da semana que vem, tudo bem? Então, até o atendimento de vocês, quarta e quinta-feira. Um abraço e até mais.